e vamos falar um pouco, né, do mundo espiritual. Sabemos bem que para muitos o mundo espiritual não existe, mas estamos vivendo dia após dia os últimos dias, né, conforme a palavra de Deus nos instrui. E querendo ou não, o mundo espiritual de fato é algo sobrenatural, porém existe no mundo real. Qual das câmeras aqui eu posso me direcionar ao público? Essa? Ok. Então, meus irmãos, vamos falar um pouco aqui acerca de três coisas, digamos assim, de três questões que tem no mundo espiritual. No caso, dentro dessas três questões eu quero expor alguns paradigmas que eu creio que talvez se encaixe no cotidiano da vida de muitos casais e até mesmo dentro das famílias nos dias de hoje. Mas para que possamos expor um pouco dessas três questões, vamos ler o que Paulo escreveu na carta de 1 Coríntios, no capítulo 12. Paulo, ele vai simplesmente instruir a igreja acerca dos dons espirituais. Veja bem que eu estou começando a expor, estou começando a nossa entrevista aqui dentro da palavra de Deus com base bíblica. Então, Paulo, ele começa a instruir a igreja acerca dos dons espirituais. Claro que Paulo, ele já previa algo futuro, que justo está acontecendo nos dias de hoje. Então, quando lemos 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 10, Paulo escreve assim: e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Versículo 11, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, Paulo já deixou bem claro que acerca dos dons espirituais, acerca do sobrenatural e não natural iria acontecer. Então vamos à primeira questão. O que pode estar motivando e que tenha dentro da sua casa, do seu lado, da sua família, que está atraindo uma dessas três portas no mundo espiritual? A primeira, nós vamos entender que a pessoa, os primeiros sinais, a pessoa não consegue dormir bem à noite, perturbação noturna, insônia sempre aparece. Isso já é um dos primeiros sinais que não estão bem espiritualmente, ou seja, isso na primeira questão. Na segunda, vamos entender que ali já está tendo brigas e desentendimentos constantes, gritarias, xingamentos, dentro outras coisas ali dentro daquela casa. Eu não estou falando de alguma coisa tipo frequente, não, eu estou falando de algo ocasional. Por exemplo, uma briguinha, todo mundo tem, e porque somos humanos, somos seres humanos, somos falhos, mas eu estou falando de algo frequente. Ou seja, para que você entenda, eu estou falando de algo frequente, ou seja, constantemente, não de algo ocasional que acontece de vez em quando. Então esse é o segundo sinal de que algo espiritual está acontecendo dentro da sua casa. Terceiro, vamos olhar para os bens materiais, por exemplo, o carro, a moto está estragando, tipo o negócio que estava a ponto de dar certo, do nada, tudo começa a dar errado, ou seja, a vida da pessoa começa a retroceder de uma forma que a gente não consegue entender. Doenças começam a entrar dentro de casa. Eu não estou falando, por exemplo, de uma gripezinha, de uma dor de cabeça. Não, eu estou falando de algo mais profundo. Ou seja, a gente começa a passar por problemas e isso é um sinal, sem dúvida, que algo espiritual está acontecendo dentro de nossos lares, da nossa casa. Uma outra coisa que devemos frisar é a frieza espiritual. Daqui a pouco, por exemplo, o marido, ele começa a sentir distanciamento da esposa, a esposa também com o marido, muitas das vezes começa a ter também pesadelos constantes durante a noite, porque um não suporta mais estar perto do outro, isso atrai demônios. Ou seja, tem muitos sinais. Por exemplo, a pessoa não tem mais alegria nem de estar dentro da sua casa, gastou uma fortuna, trabalhou, suou para comprar aquela casa e não se sente bem mais dentro do seu próprio lar. Ou seja, tudo isso são indícios e sinais espirituais que está dentro da sua casa. Do nada, quando pensa que não, você tem vontade de ir embora. E por aí vai. Mais detalhe, quando nós olhamos para o livro de Efésios, no capítulo 6, eu vou até ler aqui na minha Bíblia, aqui, Efésios capítulo 6, no versículo 10, vamos entender que Deus nos instrui, Paulo nos instrui acerca das armaduras de Deus. Olha só o que está escrito no capítulo 10, no capítulo 6, no versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aqui tem todos os revestimentos e armaduras espirituais que devemos nos guardar e guardar a nossa casa e a nossa família acerca disso. Quando vamos também para 1 Tessalonicenses, Paulo diz que devemos orar sem cessar. Então, no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, no verso 17, Paulo escreve: orai sem cessar. E no 18,
ele escreve: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, se você se enquadrou em alguns dessas coisas que eu falei, da primeira porta aberta, da segunda e da terceira do mundo espiritual dentro da sua casa ou da sua família, procure orar sem cessar, procure a Deus, jejum e se fortaleça, que o que Deus quer de nós, da sua vida, da sua casa, da sua família, é que sejamos felizes até a volta de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que você tenha ótimos resultados na sua vida amorosa, profissional, financeira, espiritual. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus.